Seja bem-vindo ao programa Retratos. Hoje recebemos o jornalista, professor e escritor Léo Cunha, um dos principais autores de literatura infanto-juvenil do Brasil. Léo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu. Obrigado. Léo, você é um geminiano nato, tem, obviamente, facilidade de comunicação, uma intimidade com as palavras. Aí, diante dessa sua característica, eu queria te perguntar: como e quando a literatura entrou em sua vida e, ao entrar, que impacto ela provocou? Bom, eu posso começar lá na infância, né? Eu cresci praticamente dentro de uma livraria. Minha mãe tinha uma livraria de livros infantis em Belo Horizonte, no bairro de Lourdes, talvez uma das primeiras do Brasil, chamava Casa de Cultura e Livraria Miguelim. Miguelim. E aí... Personagem do Guimarães Personagem Rosa. do Guimarães Rosa, uma homenagem a ele. E eu ia para essa livraria quase todos os dias, lia tudo que existia publicado, né? Assim, não era tanta coisa igual hoje, mas algumas centenas de livros, e eu li todos, alguns várias vezes, e conheci muitos escritores. Então, naquele momento ali, eu já me encantei pelo universo da literatura infantil, tanto brasileira quanto estrangeira, e por essa figura do escritor. Mas não imaginava que eu ia ser escritor, ainda tão pequeno. E a sua mãe e seu pai médico, sua mãe professora universitária, de alguma forma eles influenciaram esse seu gosto pela leitura e as suas escolhas literárias? Olha, o gosto pela leitura influenciaram muito, tanto os dois quanto meu avô e minha avó, que também moravam na minha casa, e eram muito leitores. Meu avô era um leitor assim, voraz, estudou muito pouco, começou a trabalhar com 12 anos de idade na rede ferroviária, isso lá no início do século no século XX, né? Você está querendo envelhecer mais seu avô. Então, em 1915 ele já estava trabalhando na linha de ferro. E aí, mas era um cara que lia muito, sabe? Que ele era apaixonado, por exemplo, por Guimarães Rosa, né? E tinha uma paixão enorme pelo Grande Sertão Veredas, leu várias vezes o Grande Sertão Veredas. É uma obra maravilhosa, né? E ele estava sempre com aquele livro na mão. Eu gosto de contar essa história porque foi uma cena muito marcante para mim. Meu avô com óculos de aro lente bem grossa e aro grosso também, que ele tinha operado catarata. E antigamente, quando operava catarata, tinha que usar uma lupa no olho, né? E ele, aquele olho muito azul e brilhava, assim, lendo o livro do Guimarães Rosa. E eu, criança, ficava encantado com aquela cena, né? Do meu avô sempre com aquele livro na mão. Até que eu fui perguntar para ele e descobri que ele terminava e começava de novo, e terminava e começava de novo. E anotava coisas na beirada. Era, assim, alucinado com esse livro. Então, essa cena também foi muito marcante na minha infância. E provavelmente os olhos do seu avô brilhavam pelo reflexo das lentes, mas também pelo encantamento, né? Por essa obra do Guimarães Rosa. As duas né? coisas, né? Ele era apaixonado pelo texto e também a lente aumentava ali o olho, né? E eu, criança, ficava assim... Impressionado com aquela cena. Ah, que maravilha. E, Léo, então, do seu avô, então, o Guimarães Rosa provavelmente era o autor mais importante para ele, mas e para você? Pois é. Quais eram seus autores mais importantes e quais que marcaram mais a sua obra? Então, né? lá na livraria da minha mãe, como eu falei, eu lia de tudo, né? Lia livro de aventura, livro de suspense, mistério, poesia, crônica, tudo que tinha publicado para o público infantil e também para o público juvenil, assim, né? 10, 11, 12, 13. Quer dizer, o que existia publicado eu lia. E alguns escritores ali me encantaram muito, né? O caso do Orígenes Lessa, por exemplo, que inclusive acabou ficando amigo da nossa família, porque ele veio lançar livros em Belo Horizonte, minha mãe acabou sendo uma espécie de editora dele também. E o Orígenes era um cara fascinante, assim, né? Já era mais velho, claro, mas era um cara que tinha uma história importante. Tinha escrito, por exemplo, O Feijão e o Sonho, que era uma novela que estava passando na Rede Globo na época, e era também um escritor de literatura infantil importantíssimo. E um cara, gente boa, assim, porque às vezes a gente pensa o escritor como um cara distante, um cara meio fechadão. E tanto o Orígenes como outros vários que eu conheci lá na livraria eram o contrário, era a figura da pessoa simpática, contadora de história, que gostava de sair para o boteco, bater papo. Então isso tudo ia me encantando com o universo, tanto do livro quanto dos escritores. E na sua obra, né, quando você começou a escrever, essa lembrança desse contato com os escritores, ou mesmo da prosa com eles, da literatura deles, isso influenciou alguma coisa na sua lembrança, na sua criação? Ou
Não foi tão forte isso? Influenciou, mas assim, aí a gente tem que dar um salto aí de uns 10 anos, né? Porque eu fui, já na adolescência, apesar de eu continuar lendo bastante, sempre fui um leitor muito apaixonado, mas assim, essa ideia de ser escritor tinha meio que sumido dos meus planos, assim. Né? Eu pensava em outras coisas, tanto que quando eu terminei o terceiro ano antigo científico, né? Fui inscrever para o vestibular, eu inscrevi para coisas mais estranhas, não estranhas, mas variadas, assim. Eu inscrevi para arquitetura na Federal, medicina, ciências médicas, e cada... Nossa, abriu muito espectro aí. E acabei não fazendo nenhum, porque aí eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos, morei um ano lá e não fiz nenhum vestibular. E quando eu voltei, um ano depois, é que eu fui fazer vestibular. E aí fui fazer para economia. Comecei o curso de economia, não deu certo, larguei. Aí que eu passei para o jornalismo e foi onde eu reencontrei essa coisa do texto, da palavra, da história. Né? A economia foi um caminho desses errados que a gente faz, um desvio. A gente tem que escolher muito novo, né, o que a gente tem que fazer. E frequentemente a gente erra. Eu sou professor universitário há já quase 20 anos, e eu vejo, especialmente nos primeiros períodos, como é que tem gente que está ali naquele curso, mas que não era para estar ali, né, que não tem aquela vocação para o jornalismo, e às vezes a pessoa demora para descobrir. Eu descobri que eu não podia estar com a economia ali no terceiro período, e fui para o jornalismo, e ali realmente eu encontrei meu lugar. E nesse caso, a partir do jornalismo, você começou a escrever novamente, como você está falando, e aí já foi para a literatura ou você continuou com textos jornalísticos só? Não. Quer dizer, os textos jornalísticos vinham acontecendo ao longo do curso, escrevendo para o jornal da PUC, né? Mas assim, eu comecei, logo no primeiro período, a gente teve um professor muito bacana, que é o Gil Amâncio, né? O ator, músico aqui de Belo Horizonte, e o Gil dava disciplina de teatro, e ele colocava a gente, não, eu quero que vocês escrevam suas peças, suas cenas, seus esquetes, e muita gente ficava sem graça, e eu mandava ver, eu escrevia, né, 2, 3 peças, cenas, geralmente coisas muito para o humor, meu texto quase sempre vai mais para o lado do humor, e ele gostou muito e estimulou que a gente produzisse coisas, a gente fizemos um grupinho de teatro ali, nunca fui ator, não tenho esse talento, mas essa coisa de criar cenas, criar personagens, ali eu fui vendo que eu tinha um jeito para o negócio, né? Então, a figura do professor é fundamental na vida de todo mundo, né? Para mim foi assim, eu tive vários professores marcantes, e desde a escola mesmo até a faculdade, e até depois no mestrado, no doutorado, assim, eu sou fascinado com essa coisa do professor que abre, né, portas, janelas para a gente. Apresenta um mundo diverso, né? Mas, Léo, vamos voltar para a sua literatura. A partir de toda essa experiência de vida que você teve, mesmo viajando para os Estados Unidos, voltando, esse contato com os vários escritores, né? A leitura desses livros no acervo da livraria de sua mãe, o próprio contato com sua mãe, com seu pai, também com seu avô, que parece ser uma tradição familiar, né? Esse envolvimento com a literatura e com a cultura. A partir daí você começou a forjar, então, um estilo literário, e você se iniciou em 93, é isso? Isso. Na verdade, em 91 eu publiquei uma história na revista Recreio, né, que é uma revista para crianças que tem brincadeiras, joguinhos e tal, e tem também uma história. Ou não sei se ainda tem, mas na época começava a revista como história. E a Recreio tem uma importância grande na literatura infantil brasileira. Desde a década de 70, muitos escritores importantes começaram publicando lá. Pedro Bandeira, Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Joel Rufino, que acabou de morrer, um cara importantíssimo da literatura. O Pedro Bandeira, Silvio Ortoff, muita gente. E eu também comecei lá na Recreio, mas só que 2 gerações depois, né, já nos anos 90. Claro. Então, eu publiquei lá em 91 essa história. Mas o livro mesmo, o primeiro foi realmente em 93, chamava Pela Estrada Afora. E qual foi a inspiração, né? O Pela Estrada Afora, assim, o nome já meio que dá uma pista, né? É um menino que está indo visitar a avó doente. Não é uma história infantil, é uma história juvenil, mas é um menino que está indo visitar a avó doente e ele é apaixonado pela avó. Essa avó era muito parecida com o meu avô, na verdade. Assim. Era uma avó que gostava muito de contar história, de charadas, de adivinhas e trocadilhos e parlendas.
que é um pouco a figura do meu avô. Sim. Meu avô era um grande contador de história e também um cara que gostava desses jogos de palavra de todos os tipos. Se ele gostava de Guimarães Rosa, gostava de todo esse universo, né? né? Não tinha jeito. Mágico, né? Então, só que na minha história é uma avó, por causa da Chapeuzinho Vermelho, do Pela Estrada Fora, então é uma avó e o menino tem 13 anos e está indo visitar a avó que teve um derrame. Né? O livro começa com ele indo para lá. Só que ele viaja com um tio muito caladão, e aí ele não tem com quem conversar no caminho, e aí vai lembrando da relação dele com a avó, com a mãe, com a namorada, enfim. É um livro que mistura casos que me contaram, que meu avô me contou, com essa paixão pelas palavras, mas tem esse caminho também do menino que está indo visitar a avó doente e não sabe o que vai encontrar. E esse foi, então, o primeiro livro oficial, né? Isso. E depois vieram tantos outros, né, Léo? Vieram mais de 50 livros que você já escreveu. Pegar no verde aí. Pegar no verde aí para dar sorte. E como que surgem esses personagens, essas histórias, essas inspirações? Como que você consegue acessar esse universo tão múltiplo para poder levar para a sua literatura? Bom, porque é aquilo que você falou dos gêmeos, né? Gêmeos ascendente em gêmeos que eu sou. Acho que tem 4 escritores que ficam disputando espaço aqui na minha cabeça. Você parecendo Fernando Pessoa com os alter egos dele. Eu só não uso os heterônimos. Mas realmente meus textos são muito diferentes uns dos outros. Assim. Sim. Tem texto que é uma prosa bem solta, mais para o humor. Tem outros que é uma prosa poética. Tem livros de poesia. Tem livro de poesia visual. Então, meus livros têm crônica, teatro. Então, estão coisas bastante diferentes. E as ideias podem vir de vários cantos. Assim. Podem vir desde coisas que eu li lá na minha infância ou que eu estou lendo agora, mas pode ser assim, uma cena que eu observei na rua ou na minha casa, ou no elevador, ou no trânsito, um diálogo, uma frase às vezes, né? Porque é o estopim. Né? O estopim pode vir de qualquer lugar. Né? Eu ando sempre com uns papeizinhos para anotar ideias. Agora, como que isso vai se transformar depois numa história, ou num poema, ou numa crônica, aí realmente é um trabalho, né? Sim, de reescrita e tal. Então, a principal questão é ficar sempre observando a Isso, vida, né? Eu falo isso demais. Né? Eu falo sempre ser um bom observador. Eu viajo muito, vou muito em escolas, né? Faço palestras e tal. Mas nós vamos deixar esse papo ainda para depois, nós vamos falar sobre isso. Vamos fazer uma breve interrupção agora, Léo, porque nós vamos chamar um breve intervalo, mas não saiam daí que nós voltamos já com Léo Cunha.